Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Hoje nós vamos olhar para os versículos 18 até o 21. 1 Pedro, do 18 ao 21. Se você está usando uma das Bíblias de capa preta, essa passagem está na página 947. Vamos continuar nossa série de exposições na carta de 1 Pedro. 1 Pedro 2, a partir do versículo 18, assim diz a palavra do Senhor. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois, que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas, se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso, vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Vamos orar? Pai, nós queremos contemplar o Senhor no teu trono e na tua glória, através da tua palavra. A gente quer pedir que o Senhor, Espírito Santo, bendito, poderoso e eterno, use a palavra que o Senhor inspirou o apóstolo Pedro para criar fé, sustentar a nossa fé, amadurecer a nossa fé. E o nosso pedido é que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado essa noite. Faz o teu povo perseverar e usa agora a tua palavra, Senhor, para a tua própria glória, para o bem da tua igreja. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. O cristão sofre. Ele sofre. Mas ele não sofre como aqueles que não têm esperança. O sofrimento é real, as lágrimas são reais, os conflitos no casamento são reais, as dificuldades na família são reais, as doenças são reais, a dor é real, a perda é real, tudo isso é real. Mas ele não sofre como aqueles que não têm esperança. O cristão sabe que depois que passar por essas tribulações aqui nesse mundo, ele sabe que ele vai experimentar alegria eterna, que nunca vai acabar. Ele sabe que depois de passar pelas agonias da Babilônia terrena, ele vai entrar nas alegrias da Jerusalém celestial. E essas alegrias nunca vão terminar. O cristão sofre, mas ele sofre como aquele que tem esperança. Olha para Cristo. Olha para Cristo. O Senhor Jesus, para chegar até a glória, ele passou pelo caminho da cruz. E o plano de Deus para o nosso Senhor é o plano de Deus para cada um de nós. Nós seguimos os passos do nosso Mestre. É o plano de Deus que para a gente chegar na glória, a gente passe por um caminho que tem espinhos e sofrimento. Agora, nesse exato momento, o Senhor Jesus está assentado
à direita da majestade nas alturas. Mas para ele chegar até lá e receber a coroa, ele teve que passar pela cruz. Esse é o plano soberano de Deus para glorificar, exaltar o nome dele. A vida de Cristo é um modelo para a nossa vida. Olha como essa passagem termina. Olha como a passagem termina, versículo 21. Por isso vocês foram chamados. Para isso vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo. Para que sigam os seus passos. Em um piscar de olhos você vai entrar na presença do seu rei e nunca mais vai sair. A presença comprada com o sangue dele. Mas para chegar lá, não existem atalhos. Não existem atalhos. A gente precisa passar por sofrimento. O apóstolo Paulo disse que é necessário que passemos por muitas tribulações para que nós entremos no reino dos céus. O que essa passagem está fazendo para a gente hoje? O que Deus quer falar para a gente essa noite é nos dá as motivações para a gente sofrer com esperança. É isso que essa passagem está fazendo. Ela quer soprar esperança no nosso coração para que a gente sofra de uma maneira que traga glória ao nosso Deus. Mas olha o contexto que esse chamado ao sofrimento aparece. Olha o versículo 18. O contexto que ele aparece é o contexto da escravidão no primeiro século, no Império Romano. Versículo 18. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Na passagem anterior, o Senhor nos exortou para a gente se submeter aos governantes, mesmo que eles sejam maus. E agora ele fala para a gente se sujeitar aos nossos superiores, aqueles que têm autoridade sobre nós, mesmo que eles sejam maus. Por que a Bíblia fala uma coisa dessas? Como é que a Bíblia pode falar de escravidão desse jeito? Falar para os escravos crentes se sujeitarem ao Senhor? Por que a Bíblia fala dessa forma? Pastor de São Paulo, chamado Ed Renekiewicz, que na verdade não deveria ter o título de pastor, 2 semanas atrás, ele disse que a Bíblia precisa ser atualizada. E ele tem alguns argumentos, e um dos argumentos dele é que a Bíblia fala de escravidão. Onde já se viu a Bíblia falar de escravidão? A gente precisa atualizar a Bíblia. O mundo agora é muito mais moderno. Essa é a proposta dele. A minha resposta para o Senhor Kivitz é: não. A Bíblia não precisa ser atualizada. Não tem como você melhorar o que é perfeito. Não tem como. A Bíblia é infalível, inerrante, suficiente. Toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Sempre. Não. A Bíblia não precisa ser atualizada. A Bíblia precisa ser entendida, obedecida com fé e recebida de uma maneira que agrada ao Senhor. Agora, o que a gente tem que fazer é entender a Bíblia no seu contexto. E não usar a nossa cultura para ler a Bíblia, mas a gente mergulha na Bíblia para tentar entender a nossa cultura. É isso que a gente precisa fazer. Então, como que nós entendemos hoje esses versículos que falam para os escravos se submeterem aos seus senhores? Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que a gente tem que tomar o cuidado de não ler a palavra escravo e a gente imediatamente pensar na escravidão dos negros africanos de poucos séculos atrás. A escravidão da época não era esse tipo de escravidão baseado na cor da pele. Não era assim que a escravidão funcionava. Você podia ser um médico de pele branca e ser um escravo. Geralmente, era muito comum, os escravos tinham mais educação do que os senhores dos seus escravos. Um escravo podia se casar, ele podia ter religião, ele podia até ganhar dinheiro, ele podia se vender como um escravo para pagar uma dívida. Agora, eu também não quero pintar um quadro que não seja o verdadeiro. O escravo não podia fazer o que ele queria. Não.
a identidade dele vinha do Senhor. Ele só fazia o que o Senhor mandava e muitos escravos, muitos, eram maltratados. Isso é fato. Mas o meu segundo comentário importante, diante desse contexto, qual que é o chamado de Deus para aqueles cristãos preciosos diante dos maus tratos? O chamado do Senhor é que eles obedecessem. Por quê? A escravidão, na época, era uma parte da sociedade. A capital do Império Romano, Roma, por exemplo, tinha o tamanho de Campinas, 1,2 milhões de habitantes. 1/3 das pessoas eram escravos. Cada 3 pessoas que você conhecia, uma delas era escravo. As cartas do Novo Testamento foram escritas para o povo de Deus nesse contexto. A escravidão era algo tido como normal. O objetivo dos apóstolos e o objetivo de Jesus não é revolucionar as instituições do Império Romano. Não é esse o objetivo da Bíblia. É claro que as pessoas, quando elas se convertem, elas são transformadas e elas começam a afetar o ambiente que elas estão. Isso acontece. Mas o objetivo maior da Bíblia não é transformar as estruturas sociais desse mundo. Não, não é. O objetivo da Bíblia é muito maior do que esse. O objetivo da Bíblia não é fazer uma revolução social, mas é fazer uma revolução espiritual, eterna, interior, no coração do povo de Deus, para que eles deem glória a Deus enquanto eles vivem exilados na Babilônia. E quando o Senhor Jesus voltar, as estruturas vão ser perfeitas. Esse é o objetivo maior da Bíblia. Não é um manifesto de revolução social, mas é um manifesto de revolução interna, do coração espiritual. A prova de que Deus está muito mais interessado no seu coração do que nas estruturas da nossa sociedade é o próprio versículo 18. Olha o que o versículo 18 diz: escravos, sujeitem-se a seus senhores como? Com todo respeito. A palavra aqui, na sua Bíblia está como respeito, é a palavra para temor, com todo o temor. E no versículo anterior, no versículo 17, olha o que Pedro diz. Pedro fala para a gente amar os irmãos e temer, mesma palavra, temer a Deus. O que Pedro está falando aqui é que a gente deve obedecer aos senhores com temor a Deus. O cristão não teme os seus senhores ou o seu chefe no trabalho. Não, teme a Deus. O que o Senhor está dizendo aqui, do nosso interior, de um coração cheio de temor ao Senhor, flui essa obediência, mesmo que os nossos superiores sejam injustos e maus. O cristão é submisso, não porque ele teme perder o emprego. Não é por causa disso. Ele é submisso porque ele teme ao Deus dele. Ele é controlado por esse Deus. E ele sabe que o Deus dele controla tudo, inclusive o chefe dele. Então ele não precisa ter medo. Ele teme a Deus e se submete. Mas o texto não está falando simplesmente de obedecer aos nossos superiores. Olha o versículo 18. Não é só obedecer aos superiores no trabalho, onde que seja. Não apenas aos bons e amáveis. O versículo 18 diz, mas também aos maus. A gente precisa de graça sobrenatural para obedecer aqueles também que são maus. Nós devemos obedecer aqueles que dizem por favor, obrigado e sorri para você. Mas a gente deve também obedecer aqueles que dizem eu estou mandando, faz agora, de forma grosseira. A gente também deve obedecer. Se o seu chefe fala para você mentir, aí não, ele cruzou a linha. Você deve dizer de forma respeitosa, eu não posso fazer isso. Eu tenho um Senhor nos céus e eu devo a Ele toda a minha vida. E você respeitosamente desobedece o seu chefe para obedecer o seu Senhor. Mas
Se o seu superior manda você fazer alguma coisa, mesmo que ele seja rude, grosseiro, isso não faz você pecar. O que você deve fazer por amor ao seu Deus é se submeter e obedecer a Ele. Agora, de onde vem essa motivação? Onde a gente encontra poder espiritual para obedecer a alguém que é mal? Alguém que não ama você. E aí vem as nossas duas motivações. A primeira motivação para a gente viver em submissão, um espírito submisso aqui nesse mundo, é para a gente receber a coroa da glória. É isso que o versículo 19 está dizendo. E o que Pedro está falando aqui é basicamente a mesma coisa do que a gente ouviu no culto, agora há pouco, que o Senhor Jesus pregou lá em Lucas 6. É exatamente a mesma ideia. É a promessa de Deus de que aqueles que sofrem injustamente, se você sofre injustamente por amor a Cristo, para ser obediente a Ele, o Senhor tem uma recompensa para você. E a recompensa é viver para sempre na glória. Receber a graça de viver na presença dEle para sempre. Isso confirma que o Espírito Santo habita em você. Você vai ser recompensado com graça, louvor. Olha o versículo 19. Olha o que ele diz. Ele diz que é louvável, ou é gracioso. A palavra aqui é a palavra graça. É gracioso, é louvável que alguém suporte aflições sofrendo injustamente. E olha o versículo 20. De novo, versículo 20 diz: pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Não há vantagem, não tem nenhuma glória a gente ser punido quando a gente merece ser punido por causa do nosso pecado. Mas olha o que ele continua. Mas, se vocês suportam sofrimento por terem feito bem, isso é louvável. Graça você recebe diante de Deus. Eu entendo que a graça, o louvor que Pedro está dizendo aqui, é a mesma coisa que ele disse lá no versículo 13. Volta para o capítulo 1. No capítulo 1, versículo 13, Pedro falou também da graça. Ele fala para a gente colocar toda a esperança, coloque toda a sua esperança na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado. Que graça é essa? Qual que é a graça que vai ser dada a você quando Jesus Cristo for revelado? É a glória. É mais um sinônimo para glória. Então, o que Pedro está dizendo é que o Senhor recompensa, abençoa com a graça da glória eterna aqueles que vivem de uma maneira que honra a Ele. Ele está dizendo que a gente vai receber uma graça que, por definição, a gente não merece. Quem que merece a glória de viver para sempre com Deus? Ninguém. Mas você se submeter, sofrendo injustamente por lealdade ao seu Senhor, isso comprova que você está andando para o caminho da glória, graça da glória, vida eterna com o seu Senhor. E esse sofrimento que você experimenta aqui, você experimenta com uma esperança centrada em Deus. Olha o que ele fala no versículo 19. É uma esperança não centrada em você próprio, em qualquer outra pessoa, mas em Deus. Versículo 19 fala que por motivo de sua consciência para com Deus, mas consciência aqui, não a ideia de discernir o bem e o mal, a consciência aqui no sentido de você estar consciente da presença de Deus. É a consciência de Deus. Você sabe, você tem certeza absoluta que enquanto você está sofrendo injustamente, fazendo bem, Deus está vendo. Nada que você faz, nada, escapa aos olhos do seu Deus. E você vive com essa consciência. E por causa disso, você tem esse poder espiritual para se submeter, sofrer de uma maneira injusta, fazendo o bem. Ser leal a Cristo. Se você for andar em lealdade ao seu Senhor, isso significa que esse caminho da lealdade vai trazer sofrimento. Mas o sofrimento nessa vida leva você à glória na vida por vir. E o custo
custo desse sofrimento vale não só para a relação de senhor e escravo. O princípio bíblico aqui se aplica a qualquer tipo, eu entendo, qualquer tipo de sofrimento que você passa porque você está obedecendo a Cristo pela fé. Qualquer que seja a área, o que quer que você faça, que leve você a sofrer, porque você está sendo leal ao seu Senhor. Isso é prova que você está andando em direção à glória. Você suporta o sofrimento como Cristo suportou. Eu quero usar como ilustração um irmão amado nosso, que era membro dessa igreja aqui, o Natan. O Natan se mudou para Minas Gerais há alguns meses atrás. E eu acho que a vida dele ilustra o que Pedro está dizendo aqui. O Natan chegou aqui noivo. Ele chegou noivo com o casamento marcado. Estava pagando já as parcelas do apartamento. Ele morava de graça na casa dos pais da noiva. Ele tinha escritório de graça para trabalhar. Já tinha gasto bastante dinheiro no casamento. Olha a situação. Muito dinheiro gasto no casamento. Moradia de graça. Aluguel do escritório também gratuito. Mas, o que acontece? Natan ama o Senhor. E o Espírito Santo começa a incomodar ele. Porque aquele relacionamento que ele está envolvido ali não agrada ao Senhor. Ele professa fé em Cristo, mas a noiva não. Ela não é cristã. E as Escrituras são bem claras. 1 Coríntios 7, 39. Que os cristãos devem se casar no Senhor. A gente deve desejar a salvação de todos, claro. Mas o que o Senhor nos chama a fazer é a gente buscar um relacionamento de casamento com alguém que também ama o Senhor. Então Natan pesou. De um lado da balança, muito dinheiro já gasto no casamento, moradia, escritório, conforto de continuar naquela situação, tudo isso no lado da balança. Do outro lado da balança, Cristo. Obedecer aquele que morreu no lugar dele. O que o Natan faz? O que ele faz? Ele corre para Cristo. Ele amava a noiva dele, ele quer o bem dela, mas não tem como. Como que ele vai desonrar aquele que entregou a vida no lugar dele? Ele termina o noivado com tristeza, abre mão, moradia, abre mão do escritório, abre mão de tudo para ser fiel àquele que morreu por ele. Esse sofrimento, por causa da lealdade dele a Cristo, nunca passa desapercebido, nunca. O Senhor abençoa, dá graça. O Natan perdeu muita coisa, mas ele perdeu tudo isso para ganhar o que ele nunca pode perder. Uma herança que jamais pode perecer, macular-se ou perder o seu valor. Cristo. Ele falou não para muita coisa aqui, para dizer sim para Cristo. E o sofrimento dele, tudo que ele teve que abrir mão, é recompensado com a glória eterna, a presença de Deus para sempre. Sofrer no caminho da obediência, essa obediência que flui da fé, esse sofrimento é um sofrimento louvável aos olhos de Deus. E qualquer tipo de sofrimento, qualquer sofrimento que você tenha que passar nesse caminho em direção à glória, para se submeter ao seu Senhor, qualquer sofrimento, honra o nome do Senhor. Se você precisa dormir menos, mãe, porque você tem que cuidar do seu filho, da sua filha, ou pai,
mãe ou pai, se você precisa dormir menos, sair menos, se divertir menos, por amor ao seu filho, para cumprir o papel que o Senhor deu para você, o Senhor está vendo isso. Se você chega em casa mais tarde, mesmo estando cansado, porque você foi dar carona para o irmão, esse sofrimento de chegar em casa mais tarde é recompensado e abençoado pelo Senhor. Se o dia ficou mais corrido para você, porque você teve que passar no mercado para fazer compras para uma senhora que você está evangelizando, esse sofrimento, esse cansaço, em nome de Cristo, é louvável aos olhos do Senhor. Quando alguém trata você mal, dentro da sua casa, no trabalho, onde for, alguém trata você mal, e a sua resposta é orar pela pessoa e amar ela, esse sofrimento injusto é louvável, recebe graça aos olhos do Senhor. Todo sofrimento por ter praticado bem produz um eterno peso de glória para cada um de nós. E é por isso que nós não desanimamos. 2 Coríntios 4,16. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o quê? Um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Na medida em que nós não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. E é por isso, meu irmão e minha irmã, que você persevera. Todo sofrimento em que você pratica o bem produz para você um eterno peso de glória. Essa é uma motivação poderosa. O cristão sofre com esperança. Ele sabe que o sofrimento temporário produz alegria eterna, a confirmação da herança que ele vai viver na presença do Senhor. Essa é a primeira motivação para a gente receber a coroa da glória. A segunda motivação para a gente sofrer com esperança, não como o mundo, mas sofrer com esperança. A segunda motivação é para a gente imitar o Senhor da glória. Para a gente imitar o Senhor da glória. Olha o versículo 21. Para isso, o que é o isso? Para isso, sofrer fazendo bem. Para sofrer fazendo bem, para isso vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. A nossa segunda motivação para sofrer com esperança é que quando você suporta a aflição e continua obedecendo o seu Deus, você está imitando o seu Salvador. Você está imitando a Ele. E você foi criado e salvo para ser como Ele, para imitar a Ele. Ele é o nosso modelo, o nosso padrão, Ele é a nossa regra de fé e prática. Ele é o nosso exemplo. A gente foi salvo para seguir os passos do nosso Senhor. Mas, agora isso é muito importante, mas para você seguir os passos de Cristo como seu exemplo, a gente precisa entender que o Senhor Jesus é mais do que o nosso exemplo. Bem mais. Não menos, mas Ele é bem mais do que o nosso exemplo. Olha de novo para o versículo 21. Olha o que Pedro diz antes de falar, deixando o exemplo. Olha o que Pedro diz. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Cristo sofreu no lugar de vocês. Que o Senhor nos livre da gente se acostumar com uma frase dessa. Senhor, tenha misericórdia. Não deixa a gente ler uma frase dessa e achar que não tem quase nada aqui. Cristo
sofreu no lugar de vocês. Cristo, o Deus eterno, imortal, sem pecado, santo, o dono de todas as coisas, puro. Esse Cristo, ele veio aqui sofrer no nosso lugar. E o caminho para a gente seguir a Cristo, o caminho começa com você parando, se prostrando aos pés da cruz e adorando a esse Cristo que morreu no seu lugar, que foi o seu substituto. Agora, quando Pedro fala sofreu no seu lugar, Pedro não está falando principalmente das chicotadas e da coroa de espinhos e dos cravos nas mãos e dos cravos nos pés. Isso inclui isso também, mas não é principalmente sobre esse sofrimento que ele está falando, que ele sofreu no nosso lugar. O que aconteceu naquela cruz, quando o Rei da Glória estava pregado, é que ele estava sofrendo a fúria santa da ira de Deus, que deveria vir contra nós e foi derramada nele. Esse sofrimento de ter sido abandonado por Deus pela primeira vez, ele sempre só viu amor. O Pai e o Filho, amor. Desde quando não existia tempo, desde a eternidade. Mas ali, na cruz, por amor a nós, ele sofreu no nosso lugar. Ele é o nosso substituto. Antes da gente seguir a Cristo como nosso exemplo, ele precisa ser o nosso substituto. Aquele que sofreu por nós lá na cruz. A cruz que eu merecia está pregado. Eu pequei contra Deus desde que eu nasci. Ele não tinha pecado nenhum e ele tomou o meu lugar. Essa é a melhor notícia que você podia ouvir na sua vida. A nossa situação, quando a gente nasce, é uma situação terrível, terrível. A gente nasce como se a gente fosse corcundas espirituais. É como se tivesse um peso enorme, gigante, da culpa do pecado que a gente carrega. Talvez seja o caso de alguns aqui essa noite. A culpa do pecado, de saber que você não vive como deveria. Você não vive para o seu Criador, o seu Deus. A gente não vive, a gente sabe. A gente não alcança o padrão que a gente deveria alcançar. Nem que a gente acha que deveria alcançar. Imagina o padrão de um Deus santo. E o que isso faz é deixar a gente preso ao chão. É impossível, com esse peso do pecado, a gente andar e seguir o nosso Senhor. Como que a gente vai seguir os passos dele com um peso tão grande? Mas eu tenho boa notícia essa noite para todos nós pecadores. E a boa notícia é que o Rei da Glória pegou todo esse peso do seu pecado e levou até a cruz. E ali na cruz, a culpa do pecado foi derramada sobre ele. Não do pecado dele, mas do nosso pecado. E você pode ser livre. Livre. Livre para correr e seguir os passos do Senhor Jesus. Essa aqui é a boa notícia da graça de Deus. Ele nos substituiu. O insuportável peso do pecado foi carregado por ele, o Deus Todo-Poderoso em carne. E quando você recebe a Cristo pela fé, você recebe a graça de Deus, sem que você mereça, para você poder então seguir a Ele como o seu exemplo. A gente querer pagar pelos nossos pecados é uma ofensa enorme a Deus. Ele só que pode pagar. E foi o que o Senhor Jesus fez no nosso lugar. E agora, por causa de tão grande amor, diante do que Ele fez por mim, agora o que eu quero fazer
Eu quero seguir a Ele. Eu quero imitar Ele. O que eu precisar fazer, mesmo que implique sofrimento, eu quero honrar aquele que deu a vida no meu lugar. Ele sofreu no meu lugar. Entende? O substituto é também o nosso exemplo, mas essa é a ordem. Olha a resposta de Cristo diante da injustiça da cruz. Qual foi a resposta de Cristo diante da injustiça da cruz? A resposta dele foi fé. Ele confiou no Pai até o fim. E agora ele chama você a responder da mesma forma. Quando vem sofrimento injusto, como você responde? Com fé. Você confia no Pai. Você entrega ao seu Deus o que está acontecendo. Sabe, o meu Senhor, Ele é soberano, inclusive sobre o meu sofrimento aqui. Então eu vou me entregar a Ele. Eu vou fazer o bem, para trazer glória ao nome dEle. E por causa da fé de Cristo no Pai até o fim, depois da humilhação, veio a exaltação. Depois da cruz, veio o trono. E o que o Senhor quer para cada um de nós é que a gente siga os passos dele. Mas para a gente chegar até a glória, a gente precisa passar pelo caminho do sofrimento. Antes da herança, vem a dor aqui nessa vida. Mas você não sofre como aqueles que sofrem sem esperança. Você sofre cheio de esperança no Senhor. Eu fico pensando como que essa passagem é um golpe mortal nos pregadores da prosperidade. Olha isso. Eu fico pensando como é que eles pregariam 2 Pedro 2,21. Porque o que eles estão dizendo, o que eles prometem para as pessoas é: se você tiver fé, a sua vida vai ser uma vida de riqueza, conforto, saúde e sucesso. Essa é a mensagem que eles oferecem. Mas Pedro está falando o contrário. Se você tiver fé, se Cristo for o seu tesouro, o que você deve esperar é sofrimento aqui nessa vida. E na vida por vir, glória eterna. Uma herança que jamais vai ser arrancada da sua mão. Viver na presença de Cristo para sempre. Agora, eu não estou dizendo, e não é o que Pedro está dizendo, que tudo que acontece na nossa vida é sofrimento, certo? Não é assim. E você sabe disso. A gente está aqui agora, nesse lugar, poxa, que maravilha, esses bancos confortáveis, a gente cantando ao nosso Deus, a amizade. Não é que tudo na nossa vida é sofrimento, mas o caminho até a glória precisa passar por sofrimento. Não existe um atalho. O que eu queria fazer com vocês agora é a gente meditar. Para terminar, a gente meditar. Por que Deus leva a gente pelo caminho do sofrimento? Por quê? Deus poderia evitar todo o sofrimento na sua vida? Deus podia fazer isso? Deus podia fazer isso. Ele podia, porque Ele é soberano. Ele controla tudo. Ele podia evitar todo o sofrimento na vida dos seus filhos amados. Ele podia fazer isso, mas Ele não faz isso. Ele não evita todo o sofrimento na sua vida. Não evita. Por quê? Por que Deus faz isso? Por que Ele planejou a nossa vida aqui dessa forma? Eu queria deixar com vocês 4 verdades bíblicas, que a minha oração é que essas verdades bíblicas alimentem a sua esperança, enquanto você sofre fazendo bem aqui nessa vida. Esse é meu desejo, que elas funcionem como um abrigo seguro no meio da tempestade, das aflições. Por que o Senhor guia você no caminho do sofrimento até chegar à glória? Primeiro propósito de Deus em fazer isso com a sua vida é para provar a sua fé. Para provar a sua fé. No capítulo 1 de Pedro, olha, Pedro capítulo 1, no versículo 6, ele fala que a gente exulta, a gente se alegra, a gente exulta na promessa da herança futura, mas aqui, Pedro diz que a gente deve ser entristecido por todo tipo de provação. Olha o versículo 7.
Por que a gente precisa ser entristecido? Por quê? 1 Pedro 1,7. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína. Para ficar comprovado que a sua fé é genuína. E isso vai resultar em quê? É a mesma coisa. No capítulo 2 ele falou da graça e agora ele fala do louvor, glória e honra. Então quando você passa pela fornalha da aflição e você continua crendo no Senhor, no Deus que ressuscita os mortos, isso prova que você quer Cristo pelo que Ele é. Com ou sem provação, você quer Cristo por causa de Cristo. E esse testemunho no seu coração dá uma segurança para você. A minha fé é verdadeira. Eu estou sofrendo, mas eu amo meu Senhor. Com ou sem dor, eu continuo amando Ele, confiando nele. Então esse testemunho no meio da aflição gera essa segurança. Deus está trabalhando em mim. Eu creio em Cristo, sim. Aqueles que não pertencem a Deus, quando eles sofrem, eles desistem. Eles desistem. Ele fala, se for para seguir a Cristo desse jeito, eu não quero. Estou fora. Mas você, que pertence ao Senhor, quando você sofre, o que você faz? Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso de ajuda, Senhor. Sustenta a minha fé. Eu amo o Senhor. O Senhor morreu no meu lugar. E você não desiste. É provado que a sua fé é genuína. Esse é o primeiro propósito de Deus. É para provar isso para você. Dar esse testemunho. E você continuar seguindo o seu mestre. Sofrimento traz segurança da salvação. É isso que o sofrimento faz. Segundo propósito de Deus, não só para provar a sua fé, mais que isso. Deus continua trazendo dificuldade, aflição, provação, sofrimento, não só para provar a sua fé, mas para amadurecer a sua fé. Vocês lembram lá o apóstolo Paulo, o que ele falou em Romanos, capítulo 5? Olha o que ele disse. O apóstolo Paulo diz, nos gloriamos nas tribulações, por quê? Qual que é a causa da gente se gloriar na tribulação? A causa que ele diz no capítulo 5, versículo 3, a gente se gloria na tribulação, por quê? A tribulação produz perseverança. A tribulação produz perseverança. O que é perseverança? O que é perseverar? Perseverar é continuar crendo. Não é isso que é perseverar? Tem um obstáculo, vem um vento para te derrubar e você persevera. Você continua crendo. É por isso que Paulo diz que isso é motivo de se gloriar. Não porque é bom sofrer, mas por causa do que a tribulação produz em você. Perseverança. E a única maneira da gente receber a herança eterna é se a gente continuar crendo. A gente precisa continuar crendo. A gente precisa perseverar. Então a tribulação é um instrumento de Deus para criar essa perseverança no seu coração, para você continuar se agarrando ao seu Senhor. A tribulação produz uma fé viva, uma fé perseverante. É isso que a tribulação faz. Uma fé mais robusta, uma fé madura, purifica, limpa as impurezas da incredulidade para a gente continuar se agarrando no nosso Senhor. Pensa numa situação difícil, numa provação, numa aflição que você passou. Pensa, Deus colocou você numa situação em que a única alternativa que você tinha, a única alternativa, era desistir de olhar para você e confiar no Deus que ressuscita os mortos. É isso que as tribulações fazem. Elas arrancam a fé em nós mesmos e substituem com a fé em Cristo. É isso que é amadurecer a fé. É isso que é perseverança. O conforto, às vezes, camufla
as regiões do nosso coração que não estão confiando em Deus. Então, o Senhor, na sua bondade, traz tribulação para que o Espírito Santo venha e faça a gente amadurecer, se agarrar no nosso Senhor. O resultado da tribulação é produzir uma esperança mais pura. Segundo propósito de Deus na sua vida com as aflições. Agora, terceiro propósito. Por quê? Por que eu preciso passar por esse caminho do sofrimento para chegar à glória? Terceiro propósito é para equipar você. Equipar você para que você possa consolar outras pessoas. Esse é um dos propósitos, não só para usar na sua vida, mas a graça que você recebe, transbordar em bênção para o povo de Deus e para esse mundo tão carente. 2 Coríntios, capítulo 1, olha o que o apóstolo Paulo diz. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Olha o que ele fala. Para quê? Para quê? Com que propósito? Para que Deus faz isso? Por que Deus consola você na tribulação? O apóstolo Paulo fala, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação. Olha isso. Tem gente aqui, essa noite, que já passou por muita tribulação. E algumas tribulações muito difíceis. E ainda estão passando por elas. E durante essa tribulação, o que aconteceu foi que você experimentou um consolo sobrenatural do Espírito Santo. Pode vir as pessoas e falar o que quiser. Você tem certeza que o seu Jesus é real. Porque quando você estava lá, ele estava com você. E ele consolou você de uma maneira, através dos irmãos, orações, a palavra do Senhor, de uma maneira que foi muito poderosa. O que acontece agora é que você está equipado. O Senhor equipou você com uma arma espiritual para você ministrar para os seus irmãos que estão sofrendo com compaixão. A compaixão do Senhor. A compaixão daquele que é manso e humilde de coração. E você consola os seus irmãos. Com o consolo que você recebeu. Porque a gente não tem nada. Nós somos vazios. Mas você é preenchido com essa consolação para que você possa consolar aqueles que também estão sofrendo. As provações são uma escola formadora de consoladores. Esse é um dos propósitos de Deus. Formar consoladores no reino dele. Para que você possa consolar outros servos amados do Senhor. E por último, além da tribulação provar sua fé e amadurecer sua fé e equipar você para você consolar outros, o quarto propósito de Deus é para a própria glória dele. E quando ele é glorificado, você é também abençoado e adora a ele por causa disso. Nós vemos a beleza de Deus e a glória de Deus em muitos lugares nesse mundo. É ou não é? Os céus proclamam a glória de Deus. Não é isso que o Salmo 19 faz? Mas não existe nenhum lugar em toda a criação onde a glória de Deus brilha com mais esplendor do que o lugar em que tem um cristão sofrendo e louvando a Deus. Quando um crente sofre e louva o Senhor, Deus recebe muita glória. E não tem nenhuma galáxia nesse mundo que reflete quem Deus é e a beleza dele e o valor de Deus como um cristão sofrendo para ser leal ao seu Senhor. 8 anos atrás, 2012, eu acompanhei a história de uma menininha na internet que me impactou muito. Eu fiquei encorajado demais com a história dessa menina, Vitória. 5 anos.
A Vitória tinha 5 anos na época e o tio dela estava colocando ali num blog o que estava acontecendo com a Vitória. 5 anos. Filha de pais piedosos, pais crentes, que colocaram uma enxurrada de verdades bíblicas naquele coraçãozinho pequenininho de 5 anos. O que aconteceu foi que um dia na fazenda, uns cachorros Rottweiler atacaram essa menininha e ela quase morreu. Quase morreu. E eles machucaram bastante ela. E ela ficou no hospital muitas semanas. Muitas semanas. Os médicos tentando reconstruir a perninha dela. Ela passou por várias cirurgias. Muito sofrimento. Muito. Para uma criança de 5 anos. Mas olha o que Deus é capaz de fazer quando a graça dele invade o coração de alguém. Mesmo que essa pessoa seja muito nova. Olha isso. Primeira coisa foi que a mãe dela disse que durante 10 dias perguntava para ela: Vitória, você tem algum pedido de oração? E durante 10 dias, os únicos pedidos que ela fez foi por outras pessoas. Ela só começou a pedir por ela depois de 10 dias. Isso não é normal. Isso não é normal. Graça de Deus. Deus é poderoso para fazer isso no coração de alguém. Olha isso. E a mãe dela começou a anotar várias conversas que teve com a filha. E teve um dia que a Vitória disse o seguinte para a mãe: tudo bem, mamãe, eu ter todos esses machucados. Jesus teve machucados muito piores do que os meus. E ele não fez nada de errado. Mas eu pequei a vida inteira. Olha isso. Ela tem 5 anos de idade. Olha quanta humildade. Mamãe, eu não mereço nada, mamãe. Eu pequei minha vida inteira. Mas o meu Jesus, que morreu no meu lugar, ele não fez nada de errado. Ele sofreu muito mais do que eu. Essa é uma humildade que vem dos céus. Isso é o poder da graça que faz aqueles que confiam em Cristo sofrerem fazendo bem. Ela faz os filhos de Deus se humilharem diante de um amor tão grande que o Senhor deles tem, ao ponto de ter sofrido no nosso lugar. O seu sofrimento é real. As suas lágrimas são reais. Sua dor é real. Eu não quero diminuir nada disso. Tudo isso é real. Os conflitos, as perdas, tudo isso é real. Mas o cristão não chora como alguém que não tem esperança. Não. O cristão chora e sofre como aquele que tem certeza que em breve, ele vai receber uma herança eterna. Eterna. Promessa de passar toda a eternidade na presença do seu Rei. E a gente está perto, meus irmãos. A gente está muito perto, falta muito pouco para você receber a sua herança. Então persevera, pela graça de Deus, persevera. Porque depois da cruz vem a coroa da glória. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a gente quer reconhecer que a Vitória está certa, que a gente pecou contra o Senhor nossa vida toda e a gente não tem nada para oferecer ao Senhor para compensar a dívida do nosso pecado. Mas o Senhor é um Deus de amor. O Senhor veio até nós, através do nosso Rei, o Rei da Glória, que sofreu no nosso lugar. Sofreu o julgamento que nós merecemos, para que a gente fosse declarado inocente. Libertos para sempre do peso insuportável do nosso pecado, para que a gente vivesse a tua presença, adorando o Senhor. Foi para isso que o Senhor nos criou, para adorar o Senhor.
E o sangue de Cristo comprou o direito da gente adorar o Senhor. E a gente recebe a tua graça, a promessa da glória, através da fé nele. Senhor, cria fé, sustenta a fé e faz o teu povo perseverar em meio ao caminho do sofrimento, para que eles possam desfrutar da promessa da tua herança. Cristo. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E amém.